Espaço Aberto está de volta e hoje a gente vai falar sobre como construir resultados na área financeira e contábil. E hoje eu estou aqui com a Andrea Bach, da AJ Bach Consultoria Financeira, BPO Financeiro, onde ela vai trazer dicas valiosas para a gente. E também o Cleiton Bielau, que é contador especialista na área da construção civil e na regularização de imóvel. Então não deixe já de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo tudo que você quer saber sobre essa área contábil e financeira. E também compartilhe com quem você acha que vai ser interessante saber sobre essas dicas. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. Bem-vindos, Andrea, Cleiton. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Vocês são referências para mim nessa área, né, de contábil e de financeira, principalmente porque vocês são especialistas na nossa área, né? Arquitetura, construção, isso faz toda a diferença. Andrea, quero perguntar para ti, conta um pouquinho. Qual que é a importância da gente começar já com o financeiro correto? Porque assim, a gente se forma na faculdade de arquitetura e aprende a ser arquiteta. Não aprende a ser administradora, a cuidar do financeiro. Aí é sempre CPF com CNPJ junto, isso quando tem CNPJ, né? Exatamente. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente vê, as pessoas misturarem pessoa jurídica com pessoa física, né? E faz toda a diferença separar isso, porque quando você tem uma empresa, você quer saber se ela está dando lucro, se está sendo viável ter esse negócio. Então, quando você mistura teu CPF, tuas contas particulares com as tuas contas da empresa, você acaba não tendo essas informações. Às vezes você está com o preço errado, né? Você não está tendo lucro, não está sendo vantajoso, não está sendo bom para você e nem para o teu cliente, quando você mistura isso. Então, é super importante separar as finanças, ter essa organização, e assim, desde que você abre o CNPJ, você já precisa organizar as finanças, né? Isso é bem importante a gente dizer, porque as pessoas acreditam que, eu vou fazendo, eu vou vendo depois, eu só vou pagar o boleto do colégio do meu filho hoje, amanhã. Não, a gente precisa desde o início ter essa organização para que tudo flua melhor. Acontece muito isso. A pessoa vê o dinheiro entrando na conta, tá conseguindo pagar as contas pessoais, e aí acha que tá lucrando, né? Às vezes só está fazendo o dinheiro girar, né? Dinheiro. Não está tendo lucro. Quando vê, não tá nem precificando certo, né? Exatamente. Quando tem todo esse acompanhamento, a pessoa vê que não tá nem precificando certo. No momento de abrir o CNPJ, acho que o Caio pode responder melhor. Tem um direcionamento, né? Não é assim, vou lá, vou abrir, e às vezes tu abre, tu tá numa atividade que o imposto é maior, ou que não é adequada para tua área. Tem isso? Exatamente. Então, cada atividade tem formas de tributação diferentes, que nós chamamos de regimes tributários. Então, quando uma pessoa nos procura, a gente tenta entender todo o negócio dela, né, como um todo. Quais são os serviços que ela vai prestar, de que forma ela vai prestar. Então, dessa forma, a gente consegue identificar o tipo de empresa que ela vai abrir, qual é o melhor regime tributário para a empresa dela, para que ela possa ter o máximo de eficiência tributária possível. Dessa forma, economizar dinheiro, né? Botar dinheiro no bolso, não gastar dinheiro desnecessariamente. Existe até uma pesquisa do Sebrae que diz que 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. Isso significa que falta esse planejamento, falta esse estudo adequado para que as empresas deixem de pagar seu suado dinheiro com impostos indevidamente.
Ainda mais quando a gente fala em grandes obras, grandes corporações construtoras, que está falando num montante ali de milhões. O volume é muito O alto. volume é muito alto de entrada, consequentemente de imposto também, né? Exatamente. 1%, qualquer porcentagem é Porcentagem significativa. é significativa, né? Fala um pouquinho sobre os teus clientes. Tu atende desde arquiteto a construtor, incorporador? Isso, nós no escritório atendemos empresas específicas do setor da construção civil e da atividade imobiliária. A gente faz essa separação. Uhum. Os serviços da construção civil são os prestadores de serviço. Então, nós temos as construtoras, as empreiteiras, os prestadores de serviço. Nos prestadores de serviço entram, por exemplo, os engenheiros e arquitetos, né? E na parte de atividade imobiliária, que a gente chama, são as empresas que comercializam imóveis, seja incorporadora, seja loteadora, seja administradora de bens. Ah, legal. Então, são empresas desse ramo que comercializam ou fazem intermediação de imóveis, como corretores de imóveis, por exemplo. Uhum. E André, e os teus clientes, assim, de que gama são, né? Quais são mais? E como que tu contribui com eles? Então, eu trabalho de duas formas, né? Com a consultoria Isso. financeira e com o BPO financeiro. O BPO, ele é a terceirização do financeiro. É quando você tem uma empresa, um negócio, e você não quer gerir um funcionário dentro da tua empresa, né? Então, você terceiriza esse serviço do financeiro com a minha empresa e que ela faz todo esse trabalho, as rotinas financeiras, conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber, emite os relatórios, envia os documentos para a contabilidade, depois faz todo esse trabalho que um funcionário dentro da tua empresa faria. Porém, dessa forma, você vai estar diminuindo o custo, né? Você não vai ter os custos trabalhistas ali, as despesas com o funcionário. Férias, 13º. Exatamente. Então, você já vai estar economizando ali e você vai ter um especialista à disposição, né? Porque, além da rotina, a gente presta o serviço de auxilia, né, o proprietário com os relatórios, com as informações, com as análises para tomar melhores decisões, né? Então, e na consultoria, a gente avalia a necessidade pontual, né? Por exemplo, eu estou com um problema específico no meu financeiro, eu não consigo emitir relatórios para determinados fins. Então, a gente avalia qual é o problema específico e trabalha por um período, né? Na consultoria, auxiliando, mostrando qual é a estratégia que precisa ser usada, o que precisa ser alterado para chegar no objetivo, né, que deseja. Aí tu pega desde empresas com funcionários autônomos. Isso, A gente trabalha com empresas com vários funcionários autônomos, né, prestadores de serviço. Porque eu falo que nós, do pessoal da arquitetura, a gente é muito criativo, né? Mais da criatividade do que da contabilidade, dos números, né? Apesar de a gente lidar bastante com números, mas quando chega na hora de gerir uma empresa, a gente não é ensinado isso, engenheiros, arquitetos, enfim, né? Todos os profissionais. Ninguém aprende a gerir uma empresa, mas quando tu começa a colocar um funcionário, outro funcionário, e aí quando tu vê, tá uma bola de neve, e a gente terceirizar essa parte financeira faz todo sentido, porque tu já tem alguém que é especialista nessa área para administrar as contas que entram, as contas que saem. E a gente dá esse suporte na parte de análise, né, que eu acho bem importante, porque assim, só fazer os lançamentos em si, só jogar num sistema, não vai resolver, né? Vou anotar ou vou guardar a notinha, mas tu tem que saber o que fazer com ela. Então, eu foco muito nessa parte, né? A importância de você depois olhar os números, entender ele, porque a gente tem que transformar esses números em ações, né? Para melhorar a nossa empresa. Mas a minha empresa já está bem e tal. Sempre dá para melhorar. Então, ou a gente vai achar o problema, então a gente vai trabalhar naquilo, né? Mas se você não olhar os números, se você não fizer essas análises, não vai resolver nada, só fazer o lançamento, ou guardar as notinhas, né? A pessoa geralmente fala, mas eu guardo tudo, eu anoto, mas tá, o que você faz com isso depois, né? Então, essa é a importância, e eu acredito que é o mais importante para os empreendedores, para os empresários de qualquer área, né? É olhar para os números mesmo, né? Entender o que eles estão dizendo. Não é porque um mês deu lucro que a pessoa tá rica. Quando eu quero saber o nível de conhecimento financeiro que a pessoa tem, eu costumo fazer uma pergunta para ela. Qual foi o seu lucro ano passado? Você sabe? A maioria das pessoas não sabem. Não sabe. Por que não sabem?
Porque não tem esse controle, porque não sabe o que é custo, o que é despesa, principalmente no início da conversa sobre essa separação do que é CPF, do que é CNPJ, você não consegue ter essa dimensão do que é. Se o dinheiro está entrando e está saindo sem responsabilidade nenhuma, né? Uhum. Na contabilidade a gente chama isso de entidade. Né? Princípio da entidade. Então, o CPF é uma entidade, é uma pessoa, e a pessoa jurídica, o CNPJ, é outra pessoa. Então, você faz essa separação. O que é da empresa não necessariamente é do dono. Uhum. Né? Então, você tem que ter essa separação. E é todo mundo que aceita isso, porque deve ser um desafio, né? Porque eu vejo já, né, algo de família que já vem tudo junto, o CPF e o CNPJ. Na verdade, o CNPJ é o CPF, né? A pessoa fica tirando dinheiro para ela ali do CNPJ, sem controle. E aí, quando chega essa parte financeira que você fala para a pessoa, olha, tem que dividir. Não dá para ficar pagando a escola do filho com o CNPJ. É fácil? É um desafio, né? É difícil, né? Culturalmente, É? a gente tem esse Exatamente. desafio. Mas o nosso papel, né, Andréia, é estimular isso para que o empresário, que agora ele não é mais um engenheiro, ele não é mais um arquiteto, ele agora é um empreendedor, ele é um empresário. Então, agora ele precisa ter essa separação. E ele só vai conseguir crescer depois que ele conseguir fazer essa separação do que é pessoal e do que é da empresa. E quando a pessoa consegue identificar isso e muda, ela consegue ver mais visivelmente os resultados, Com né? certeza. E prever também as futuras, enfim, os futuros custos ou até o futuro crescimento. Eu vejo que muita empresa tem dificuldade de crescer porque não consegue prever. Lá na frente, tá sempre vivendo agora, pagando pro agora. Esse mês deu, beleza, vamos pro próximo mês. A gente costuma falar, né, no financeiro que a gente tem que trabalhar com previsibilidade e com clareza, né? A clareza de saber o que está acontecendo e prever lá na frente, né? Trabalhar com prazos curto, médio, longo prazo e entender como é que você vai estar amanhã. Eu vou poder investir. Eu vou poder comprar tal coisa, como é que vai estar meu caixa, né? Porque as pessoas, elas vão, hoje eu faturei bem esse mês, então eu já se empolga, já compra no cartão, já faz, né? Só que lá na frente, como é que vai estar? Na nossa região, né? Que é os 3 meses de verão, muita gente fatura, sei lá, o triplo, o dobro, e chega no inverno, baixa a temporada, a pessoa não tá com planejamento, né? E esquece que parcela no cartão, mas as parcelas vão juntando, né? Aham. Né? Às vezes, vou passar tanto, daí passa outra compra que quando vê é uma soma. Então, as pessoas, essa parte é uma parte bem delicada de trabalhar. E essa questão de tu definir um prolabore para o sócio, né? Tipo, qual é o valor que eu preciso para pagar minhas contas, minhas despesas e que a minha empresa consiga pagar. Né? Não adianta você estipular um valor lá que a tua empresa não vai conseguir, então tem que ser esse bom senso, né? E a gente faz esse trabalho, né? Definir um valor real, né? Dentro da realidade, da possibilidade da pessoa e que supra as suas necessidades também, né? Então, a gente trabalha essa separação, essa questão de entender e de visualizar lá para frente, né, o futuro também da empresa, como é que vai estar daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano e assim por diante, né? Porque quando a gente organiza essa parte financeira, a gente consegue ver isso. E aí fica muito mais fácil para trabalhar, né? Fica muito mais fácil para você crescer também, né, como empresa, porque aí você já vai poder, já sabe os teus desafios, né? Já vai ter comparativos, qual é o meu período que é mais, as vendas são mais baixas, né? A prestação de serviço é mais baixa. Então, você se organiza e trabalha nesse sentido também, né? E a própria contabilidade ajuda muito nessa tomada de decisão, o que vai fazer daqui para frente. Quando o empresário usa as demonstrações contábeis, né? Quando eu falei se a pessoa sabe qual é o lucro, onde é que aparece esse lucro? Num relatório chamado DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. E essa demonstração é onde vai mostrar se a sua operação ela dá lucro ou ela dá prejuízo. E você pode fazer isso, como a Andréia falou, de forma periódica. Eu vou tirar uma DRE a cada 6 meses, a cada 3 meses, ou mensalmente. E lá nessa demonstração você tem a relação de todas as despesas. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um gasto muito alto com, sei lá, com material de escritório.
vai estar lá escrito, você vai olhar as despesas de um determinado período, ou de um ano, vamos imaginar. Aham. Vamos olhar um ano, nossa, eu gastei esse ano X mil reais com material de escritório. Onde é que está indo todo esse material? Ou material de limpeza, ou outra coisa, né? Lá vai estar os salários, vão estar todas as despesas de forma discriminada. Que o financeiro vai fazer esse lançamento e a contabilidade vai fazer esse lançamento na parte da contabilidade, né? Para a obra também serve, no caso, quando a gente está falando de uma obra de início ao fim, de um edifício. Sim, Tu saber o custo total do tijolo, perfeitamente. de cada A item ali da gente obra. cria contas, a gente fala um plano de contas, né? Cria contas e o financeiro lança dentro daquela conta. Por exemplo, é compra de material de limpeza, que é para o escritório, é um tipo, né? Que tu vai analisar de uma forma. É compra para obra específica, é outro lançamento. Então, depois, quando vai para a contabilidade também, né? Ele tem essa possibilidade de entender onde é que o gasto foi dentro do administrativo, vamos dizer assim, tu está gastando aqui. Não, o gasto foi na obra, eu calculei errado, né? Calculei o custo, estou cobrando menos e agora estou gastando mais. Então, a gente vai separar tudo isso para poder fazer essas análises, né? Isso, porque tem o material de obra, o material de escritório, e aí a pessoa acaba perdendo os custos da obra e Exatamente. se mistura ou até com várias obras, né? Quando a costura tem várias Quando obras. tem mais de uma obra, você É. precisa ter, a gente chama na contabilidade de centro de custo. Você tem um centro de custo para cada obra, justamente para você ter essa separação, quanto que cada obra está gastando. Lá pra você não- vai ter tanto a parte das vendas quanto as despesas. Para não acabar pegando dinheiro, né? Que é de uma obra para outra, misturando, pagando coisa de uma que depois tu já nem sabe o que está Exatamente, acontecendo, né? acaba misturando, como acontece no CNPJ e CPF, quando tem muitas obras, Exatamente, você acaba jogando também. de uma obra para outra, né? Então, na contabilidade, a gente tem essa separação também, que é muito importante, que influencia no resultado, que é custo e despesa. Nós falamos das duas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Mas o custo está relacionado com a operação. No seu exemplo, Lidiane, da obra, que você gasta na obra, tijolo é um custo É. da obra, não é uma despesa. Despesa é o que você gasta lá com folha sulfite para impressora. Aquilo é uma despesa que vai do escritório. Mas se você comprou tijolo, cimento, o funcionário que está lá na obra, é um custo da obra. Então, isso tem diferença. Porque o que vai lá para a demonstração do resultado são as despesas e não o custo. E a importância de saber a diferença de um para o outro, Também. para tu poder analisar os custos inteiros de uma obra, para te poder dizer assim, não, essa obra me deu lucro, essa obra me deu despesa, né? Porque eu acho que acontece muito isso, como os apartamentos já são vendidos na planta, né? Às vezes no pré-lançamento. E aí, quando vai vendo, os custos é maior do que o que se previu e o que se botou de valores de venda, Por isso imposto. Por isso a importância do serviço da Andrea, onde faz essa previsibilidade. Na parte de obra é muito comum, onde você tem um orçamento, então você tem lá o custo orçado e o custo realizado. Então você faz esse comparativo. Eu orcei X e estou gastando X. Será que eu preciso modificar meu preço do meu produto, do meu imóvel, por exemplo? E nesses custos, será que está incluso imposto? Taxas? Ou tá só o tijolo, né? Eu digo, o custo da construção. Isso passa? Tu pega casos assim que... Acontece muito porque as pessoas, como elas não sabem, às vezes, nem separar o financeiro da pessoa física da jurídica, elas não sabem se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, às vezes, acontece isso, de ela não saber nem precificar o seu produto ou o seu serviço. E quando ela vai fazer essa precificação, ela precisa considerar todos esses custos da operação e os custos tributários. Então, quando ela dá o preço, ela tem que considerar que sobre aquele preço ela vai pagar X de imposto. Sim. E a maioria... Mas tu pega muito caso assim, que a empresa não viu, ou tu pega casos tipo de construtora, incorporadora, que vem de uma contabilidade que trouxe prejuízo, que não viu, né? Já aconteceu. Posso contar um exemplo que foi marcante de uma incorporadora. Então, as incorporadoras, elas têm um regime especial de tributação,
que é específico para incorporadoras. Aí entra o papel do especialista. O especialista sabe que existe esse regime especial. Então, essa incorporadora, ela tinha um regime tributário e ela não usufruía desse regime especial. Esse regime especial é uma opção. Só para eu entender, para leigo, assim. O regime tributário era onde o CNPJ estava. O regime tributário é a forma pela qual a empresa paga o imposto. Tá. Então, a incorporadora ela pode pagar o imposto pelo lucro presumido, pelo lucro real ou por esse regime especial. Você tem que escolher um desses três. Não Entendi. pode ser do Simples Nacional, atividade de incorporação. Então, ficaria nesses três. Lucro presumido, lucro real e esse regime especial que é chamado de RET, Regime Especial de Tributação. Então, nesse exemplo, eu recebi uma incorporadora que nunca tinha usado esse regime especial e nunca sequer tinha ouvido falar desse regime especial. E é uma incorporadora que já estava faturando milhões. Né? Então, num exemplo que ela trouxe para mim, no primeiro empreendimento depois que ela veio para a nossa contabilidade, 40 milhões era o valor de venda de todos os imóveis, que a gente chama de VGV, Valor Geral de Vendas. Então, um empreendimento de 40 milhões de reais em venda, ela economizou mais de R$1 milhão em impostos. Nossa, um lucro... Que nas outras obras não teve, porque o antigo contador não sabia ou não informou sobre a possibilidade desse regime especial. Porque muitas vezes não é um contador especialista na área, né? Por isso que sempre a importância de a gente procurar um especialista. Porque às vezes a gente contrata uma pessoa para ser o financeiro, mas ela não é especialista, né? Ou que faz só isso. Muitas vezes o financeiro Acumula funções, tem outra função, ou era uma pessoa que era de outra função e foi para o financeiro. Para tapar um buraco. Ou é a esposa do dono, né? Alguém da família, não é? Geralmente, né? Alguém da família e não é alguém que tem essa expertise, né? E uma coisa que eu vejo também, Andreia, que é muito uma desconfiança das pessoas que acham que quando vão terceirizar o financeiro, é dar o acesso, não vou dar acesso à minha conta para outra pessoa, para uma outra empresa. Como que funciona essa parte? Então, isso é bem importante a gente falar, porque quando a gente lida com dinheiro, né, é bem delicado, assim, né? Então, o BPO financeiro, ele tem um acesso secundário à conta só. Ele não tem a senha master, por exemplo, a senha que pode fazer transferência, que pode fazer... a senha secundária do BPO, ela só dá acesso a agendamentos, ao extrato, para o BPO poder agendar, por exemplo, os boletos que tem para pagar amanhã, né? A gente vai agendar, colocar no banco ali e o proprietário, a pessoa lá da empresa que vai dar um ok com a senha master para baixar o pagamento. Então, assim, a gente lançou 5 boletos e ele não quer pagar os 5, ele não vai lá dar ok nos 5, ele vai dar no que ele quisesse. Vamos dizer assim, né? Então, só ele tem esse poder. O BPO não tem o poder de pagar a conta, só de agendar no banco e tirar os extratos que a gente precisa, né, para acompanhar. Fazer, depois, outro dia, a gente tira os comprovantes, faz as baixas no sistema, faz a conciliação, né? Porque o que está no banco tem que bater com o que está no controle interno da gente. Então, para esse tipo de movimentação. E os bancos, a maioria já tem esse acesso. Alguns bancos, bem poucos mesmo, que não tem esse acesso secundário, porque o BPO ele ficou prático, né? E foi uma coisa que foi crescendo, então os bancos também se adaptaram e criaram essa opção de uma senha secundária, né? Então é a segurança para nós, BPO, e para o cliente. Que a conta dele, a gente não vai poder pagar ou tirar dinheiro, fazer transferência, não. Nossa senha não dá esse acesso, né? Então, essa é uma garantia também, né? Transparência, né? Exatamente. E eu vejo que veio essa função de BPO financeiro, ela veio justamente para agregar mais conhecimento e confiança, né? Tu vê que até os bancos já estão preparados para isso, né? Sim. E hoje o pessoal está terceirizando muito. Porque às vezes é caro ter um funcionário. Exatamente. Né? Assim, tem muito dessa questão de diminuir custo, né, para quem está contratando, e tem o especialista, né, porque tem uma dúvida específica, precisa a gente estar sempre ali auxiliando, né, coisas que às vezes tem uma pessoa só para fazer lançamento na empresa que não vai
te dar outro tipo de informação, né? Ela só vai fazer o lançamento e que é uma rotina, digamos assim, né? Então, essa parte, esse auxílio é bem importante, né? E essa questão do custo também, que a gente sabe que hoje em dia, né? Quando a gente puder cortar custo, né? Economizar é bom, né? Mas o serviço de um especialista é um investimento, não é um custo. Não, né? e assim acaba se tornando muito mais barato e assim, aquele... como é que se fala? Não é o preço, né? É o valor que tu está entregando, porque vamos dizer assim, uma outra qualidade, né? Não é só um a mais que tu tem ali, né? Sim. Eu ouvi uma frase uma vez que eu levo comigo até hoje. Fala assim, custa muito caro contratar um profissional barato. Isso é boa. É bem isso. Então, o serviço do especialista é isso. E você tem especialidades em várias áreas. Você pensa na área médica, por exemplo. Você tem filho, né, Lidiane? Também tem. Eu prefiro levar ele no pediatra do que no clínico geral. Sim. Comparando. Sim. Mesma coisa na área na área do direito. O direito tem várias especialidades. Se eu tenho um problema previdenciário, eu vou procurar um profissional do direito previdenciário. E o mesmo se aplica na contabilidade e na gestão financeira. Isso acontece muito, acho que porque as pessoas vão muito atrás do preço, né? Aí tem aquele generalista que atende todos, o contador que atende todo mundo, né? E assim por diante. Porque, exemplo, até se tu for marcar uma consulta com um clínico, é mais geral, é mais barato do que se tu for marcar com um especialista, um pediatra, ou até mais, né? Esses dias eu tive que marcar um dermatologista pediátrico, né? Mais especialista ainda. Então, isso tudo agrega valor para a pessoa poder cobrar, porque ela é especialista naquela área, né? Como a Andrea falou, você está entregando algo a mais, né, para o cliente. Nesse exemplo do preço e valor, queria contar uma história bem rapidinha sobre a regularização de obra, né, que é aquele outro serviço que a gente faz, que é o popular INSS de obras na Receita. Então, toda obra precisa ser regularizada e o INSS precisa ser pago. Então, uma pessoa me procurou porque o outro contador, que não era especialista, cobrou um valor bem pequeno, de R$300 para poder regularizar a obra dele. O resultado foi que ele entregou uma guia para essa pessoa, o dono da obra, de R$60 mil para pagar. Então, ele cobrou R$300 e está aqui uma guia de imposto de R$60 mil para pagar. O proprietário ficou inconformado com o valor, por ser um valor expressivo. Sim. E aí, por indicação, ele chegou até nós e a gente fez uma análise, uma conversa com o construtor, com a contabilidade da construtora, e a gente conseguiu identificar que existiam créditos disponíveis para que esse proprietário do imóvel pudesse usar na obra. Então, ele não iria pagar os 60. Então, a consequência foi que os créditos que a construtora tinha eram suficientes para eliminar essa guia de 60 mil. Nossa! Então, nós cobramos um valor muito superior aos R$300, porque a gente entregou para ele o quê? Uma economia. De 60? De R$60 mil. Né? Então, a gente cobra um percentual sobre essa economia, mas em troca, o cliente saiu satisfeito. Sim. Porque ele teve uma economia muito grande, em troca do outro que teve um preço de R$300, mas em contrapartida não entregou nada. É bem a frase que tu falou, né? Sai caro pagar barato. Custa muito caro contratar um profissional barato. Contratar um profissional barato. Isso é Isso aí tu vê. verdade. Se ele não vai atrás, paga guia de 60 mil e ainda... E ele nos procurou faltando 10 dias para o vencimento da guia. Foi um trabalho rápido, assim, né? De menos de 10 dias que a gente tinha que dar para resolver esse problema e conseguimos identificar e solucionar. O cliente saiu satisfeito e até hoje indica a gente para outros clientes, para outros amigos, né? Ai, que ótimo, que ótimo. Deia, tem algum case para contar pra gente também? Então, no meu caso, a maioria dos clientes que vêm, eles vêm com o financeiro desorganizado, né? Já vem desesperado, já. Então, assim, aí quando tu organiza, eu tive um caso, assim, que depois que a empresa estava no negativo, né? Trabalhando no negativo, aí depois que a gente começou a fazer os lançamentos corretos, fazer as análises, a gente conseguiu identificar onde estava o problema e a empresa
virou pro positivo, né? Tipo assim, de negativo para 20 mil positivo. Então, assim, ali foi questão de organização, porque foi ver assim, que estava com o estoque muito alto, sem necessidade, de coisas que ficavam ali, não eram usadas. Então, quando tu para e organiza isso, tu consegue identificar, né? Então, a gente fez trabalho, foi organizando, colocando tudo no seu, né, devido lugar, e depois ele conseguiu passar pro positivo. Tu sabe que eu já fui financeiro de uma empresa, né? Da empresa do meu pai. E é justamente isso. Eu fazia o que eu fui ensinada, né? Então é isso, lança aquilo, tal dia paga isso, tal dia paga aquilo. E ainda tinha acabado de sair do ensino médio, meu primeiro trabalho, né? A gente já vai, porque é aquilo que eu falei, né? É sempre alguém da família que acaba indo pro financeiro por ser um cargo, às vezes, mais de confiança ali. E a gente nunca fazia essa análise de tipo, mas por quê? Ou por que que todo mês é comprado essa quantidade de papel? É quando tu vai lá olhar no estoque, tá cheio de papel, né? Às vezes parece coisa boba, mas tu vai economizando aqui, vai cortando ali, ou até trocando, né? Até trocando de produto, de marca, de peças, né? Quando a gente fala de peças e fornecedores, já consegue identificar um lucro maior, né? Eu não tinha essa expertise, eu não consegui identificar isso. Eu também não fiquei muito tempo, que não era a minha área. Passava muita dificuldade de ficar na frente do computador, vendo números. É para vocês que gostam. Geralmente, né? Bom, que bom que cada um gosta de uma coisa, né? Bom, eu admiro bastante, assim. Eu queria ser mais dos números, porque eu acho muito importante. Eu acho muito importante. E até como CPF, até a gente precisa de um gerenciamento, porque a gente não é ensinado a isso, né? Mas a gente fala, né? A gente vê as pessoas falam também, tu não precisa saber tudo, né? Tem que se cercar de pessoas que saibam, né? Isso, Boas tem que que ser quem possam sabe. que te auxiliar, né? Porque a gente não consegue saber de todas as coisas, né? Claro, a gente tem noção, todo mundo tem uma noção mais ou menos de tudo, mas assim, por exemplo, você como arquiteto, você foca no teu trabalho, né? Então, assim, tu não precisa saber exatamente, mas se tiver alguém de confiança que te auxilia, que dá esse suporte na tua contabilidade, no teu financeiro, tá ótimo, né? Então, eu vejo assim, né? Pessoas de confiança, pessoas que te dão um suporte, que te auxiliam mesmo, faz toda a diferença, né? E eu vejo muito também, principalmente na área da arquitetura, que o pessoal não abre CNPJ, porque uma tributação muito cara, e aí ou acaba não colocando essa tributação dentro do valor de trabalho, né? E aí depois tem que pagar e fica no prejuízo. Mas ainda assim, se o profissional fizer o comparativo, porque provavelmente esse profissional que não quer pagar o imposto na empresa, ele também não paga na pessoa física, É. né? Então, quando a pessoa não paga nada de imposto e ela começa a pagar, tudo é mais caro. Se ela não paga, se ela sempre pagou, se ela nunca pagou nada, daqui para frente tudo é muito caro, né? Então passa por esse processo de organização mesmo. Só que para crescer você precisa isso. Porque se você fica na pessoa física, aí vamos pensar no cenário seguinte: uma pessoa que está disposta a fazer o certo, seja na pessoa física, seja na jurídica. Porque o profissional autônomo, como o arquiteto, como o engenheiro, ele tem essa opção. Ele pode trabalhar como pessoa física ou jurídica. Não é obrigatório que seja jurídica. Só que se ele for fazer o comparativo de quanto que ele paga na pessoa física, pensando que ele vai declarar tudo que ele ganha. Tudo que ele ganha na pessoa física e tudo que ele ganha na pessoa jurídica, se ele fizer esse comparativo, possivelmente a empresa vai ser mais vantajosa. Ah, legal. Então, a maioria das pessoas não querem a empresa, mas também não pagam na pessoa física. Então, estão errados nos dois sentidos. Ou acha que por não ter empresa, tá pagando barato na pessoa física, né? Exatamente. E não faz essa conta. Porque a tributação, desculpa, Lidiane, a tributação na pessoa física, dependendo do valor que você ganha, pode chegar a 27,5%. Então, é um valor alto. Nossa, não, muito alto, né? Então, e na pessoa jurídica, existem formas de você pagar em torno de 6 mil reais, 6%, desculpa, 6%. Considerando que você ganha até 15 mil por mês, pensando em quem está começando, até 15 mil reais por mês, você consegue pagar uma alíquota de 6%, por exemplo, para engenheiros e arquitetos. Ao invés dos 27%, dá uma bela diferença. Oxe,
Não, e para quem está começando, qualquer lucro ali é muito bem-vindo, né? E assim como quem já trabalha com milhões, Exatamente. né? Qualquer 1 milhão de lucro é uma fortuna. E daí entra a questão da precificação correta, né? Quando for precificar, colocar essa questão dos impostos e tudo, né? Não fazer só um cálculo por cima, né? Porque as pessoas também têm isso, às vezes, mais ou menos tanto, né? No comércio é muito comum isso, né? A pessoa, eu comprei por 10, vou vender por 20. Isso. Mas será? Não, porque nesse intervalo dos 10, você tem muita coisa envolvida. Você tem o teu custo de funcionários, tem aluguel, muitos pagam aluguel, você tem os custos com o próprio imposto. Uhum. Então, depende da tua margem. Então, você não pode comparar também o seu preço com o do vizinho. Né? Exatamente. Ele vende por 20, eu vou vender por 19. Tem Mas às vezes, estrutura, né? às vezes ele não paga aluguel, então ele não tem esse custo. Né? Exatamente. Então você precisa fazer a sua própria precificação. Uhum. Né? Considerando todos os teus custos, todas as tuas despesas, para poder definir a tua margem de lucro para depois chegar no preço. Então, isso é um processo. E como é que você consegue isso? Com a ajuda de profissionais especializados do ramo, seja da parte financeira, da parte da contabilidade. Esses nossos serviços, eles servem basicamente para que o empreendedor possa tomar as melhores decisões. Você dá um relatório para ele, ensina ele a ler o relatório, ele vai olhar, opa, eu preciso esse mês vender mais. Ou eu preciso eliminar um pouco do meu estoque, ou eu preciso tomar uma outra decisão. Mas como é que ele sabe isso? Baseado em números. E esses números estão onde? No financeiro e na contabilidade. O financeiro é como uma comunicação direta com a contabilidade, né? Não tem como o cliente ficar intervindo ou não? Vocês já se comunicam diretamente? No caso, assim, a gente manda, o financeiro manda a documentação para a contabilidade, né? Então, assim, por isso a importância de mandar correto, né? Porque se o cliente manda, às vezes, documentos, paga boleto pago 2 vezes, imposto, né? Que às vezes não sabe exatamente o que é, paga duplicidade, deixa outra coisa, Uhum. fica ruim para a contabilidade também. Então, assim, a importância o financeiro correto é mandar para a contabilidade também essa documentação certa, para eles também fazer a parte deles com mais tranquilidade, né? E com aquilo já mais organizado, né? Uhum. Então, isso facilita para ambos, né? Porque a contabilidade e o financeiro se completam, né? Tem informações que a contabilidade tem e o financeiro não tem, e vice-versa. Tem coisas que ela vai se completando, né? Então, a importância de ter uma comunicação boa, né? Sempre Boa. falo, se financeiro com a contabilidade tem que ser uma comunicação boa, né? As coisas têm que irem. Conversar, né? É, Tem que se conversar. A gente está chegando no final da nossa conversa. Passa rápido, né? Nossa, tem tanta coisa sobre essa área. E quando a gente fala da construção, a gente está falando de arquitetos, engenheiros, incorporadoras, construtoras. Eu quero pedir para vocês mandarem um recado para o pessoal de casa dessa área, falar um pouquinho a importância, né, do bom profissional, a importância de ver o valor desse profissional e não o preço, né? Para que a pessoa tenha uma vida da empresa, uma vida financeira saudável. Primeiras damas. Então, é muito importante a gente, como empreendedor, como empresário, ter esse olhar para o financeiro, né, para a parte contábil, e ver isso como um investimento, né? Você pagar uma pessoa para fazer o teu financeiro, para fazer a tua contabilidade de forma correta, que te dê subsídios para você tomar decisões melhores, é um investimento, né? Não é um custo. A gente tem que olhar por esse lado, porque assim como o Cleito deu os exemplos, né, de quanto ele já conseguiu ganhar para um cliente, né? Porque foi feito de forma correta, da mesma forma o financeiro. Então, para as pessoas não verem o financeiro, a contabilidade como um peso, eu tenho que ter um financeiro, eu tenho. Não, a gente está aqui para auxiliar, né? Para te dar suporte para você ter uma empresa lucrativa, né? Uma empresa que você possa trabalhar tranquilamente, porque a gente sabe o quanto é dor de cabeça, o quanto as pessoas sofrem quando o financeiro não tá legal, né? Então, a gente tem esse olhar diferente, né? Para a empresa, para que cresça e para que esteja saudável no mercado. Excelente, excelente, muito bom. E o meu recado vai para aquele
para aquele empreendedor que está começando, que está em dúvida se abre uma empresa ou se não abre uma empresa. Faça uma consulta com um especialista, procure um especialista na sua área de atuação, faça o máximo de perguntas possíveis, identifique onde você vai pagar menos imposto, faça essa análise, porque como a Andréia falou, e nós conversamos aqui hoje, o profissional especialista, ele não é um custo, ele é um investimento. Ele vai te ajudar a alcançar os melhores resultados. Então, a falta de um planejamento pode definir o sucesso ou o fracasso do teu negócio. Desde o início, né? Desde o início. Isso. Então, o planejamento é isso, né? Você planeja antes de agir. Então, procure um profissional especializado, que ele vai te dar informações suficientes para que você possa tomar a melhor decisão de quando abrir a empresa, qual empresa abrir, de que tipo, em qual melhor condição. Ótimo, é isso aí. Obrigada, estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. O espaço está aberto, voltem sempre, vocês serão muito bem-vindos. E fora aqui o nosso podcast, nós três também seguimos em parceria fora, em outros projetos. Eu já trago um pouco de fora do que eu sou lá fora aqui para o podcast, porque justamente eu quero me cercar de bons profissionais e especialistas para a gente crescer nessa área da construção, que tem muita coisa aí para a gente aprender e para a gente ensinar para os outros também, né? Exatamente. Obrigado pelo convite, Eu que agradeço. Obrigada. Podcast Espaço Aberto, a gente fica por aqui e até a próxima sexta-feira. Bem-vindo ao espaço aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço aberto, seu sonho a brilhar.